Pessoal, agora nós vamos falar sobre liquidez e rentabilidade. Liquidez e rentabilidade são dois conceitos importantes em finanças, né? Em qualquer tipo de finanças, mas com significados distintos e que não são necessariamente relacionados um com o outro. Então, geralmente, investimentos de alta rentabilidade tendem a ter menor liquidez e vice-versa, né? Investimentos de baixa rentabilidade vão ser o contrário, né? Vão ter maior liquidez. Então, a gente tem aqui o fator risco, que tem que ser levado em consideração, a rentabilidade e a liquidez. Então, a relação entre liquidez e rentabilidade é o que a gente vai ver aqui nesse próximo tópico. Então, quando nós falamos em investimentos, dois conceitos são fundamentais na análise financeira, que é justamente a liquidez e a rentabilidade. Então, a liquidez, ela é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro. Então, vamos lá. Como que eu vou explicar para vocês como que funciona essa parte da liquidez dentro da empresa? Então, lá no meu balanço patrimonial, aliás, no balanço patrimonial de toda e qualquer empresa, a gente vai ter os ativos circulantes e os ativos não circulantes. Nos ativos circulantes, como nós vimos anteriormente, a gente tem as contas a receber, a gente tem a nossa conta banco, a nossa conta caixa, a nossa conta clientes, a nossa conta disponibilidades, a nossa conta. Enfim, qualquer conta que for aumentar ali a disponibilidade da nossa empresa vai estar ali logo no nosso ativo circulante. Uma conta muito importante do nosso ativo circulante também, que eu quase me esqueci, é a conta estoques. Se eu não tiver estoque, eu não tenho produto para vender, né? Então, jamais podemos esquecer aí dessa conta que aumenta significativamente o nosso ativo. E na parte de baixo do nosso balanço patrimonial, a gente tem o nosso ativo não circulante. Então, todas essas contas que eu citei agora, elas compõem o nosso ativo circulante. Por quê? Justamente porque é um dinheiro, né, um recurso que circula mais rápido. Então, o meu estoque ele é super valioso, tanto quanto o dinheiro, o recurso que eu tenho no meu caixa. Então, tudo que vai saindo ali do meu estoque vai sendo vendido, né? Vai sendo comercializado ali dentro da empresa e vai sendo convertido em recurso ali dentro do meu caixa. Vai aumentar o dinheiro disponível no meu caixa, no meu banco, enfim. Então, quando o meu cliente, lá o meu cliente que pagou parcelado, o meu cliente que pagou a prazo, quando ele quita a dívida dele, ele também está aumentando ali o meu ativo, ele está aumentando as disponibilidades no meu caixa. Então, por isso, por essa facilidade de movimentação, de liquidez, eles são chamados de ativo circulante. Aí lá, nessa parte de baixo, que nós temos os ativos não circulantes, a gente vai colocar os bens da empresa. Então, a gente não falou de imóveis agorinha? Então, é justamente aí que o nosso ativo não circulante começa a se movimentar, né? Então, se a nossa empresa tem um imóvel, ela está lá, identificada e mensurada monetariamente dentro do nosso ativo não circulante, porque ela vale dinheiro, ela pode ser mensurada monetariamente e ela compõe um bem da empresa, né? Isso faz com que o patrimônio da empresa seja cada vez mais valorizado, que aumente o patrimônio da empresa, tanto em bens quanto em direitos. Então, se a minha empresa tem um veículo, 2 veículos, eu tive a oportunidade de comprar, beleza, maravilha. Esses veículos também vão compor ali o nosso ativo não circulante. Outras contas que compõem o nosso ativo não circulante: marcas e patentes, máquinas e equipamentos, deixa eu ver o que mais, obras de arte, joias, enfim, todos esses
esses bens, né, que a empresa possui, que tem valor monetário, que pode ser mensurado monetariamente, mas que não estão disponíveis em dinheiro. Por exemplo, se eu tiver uma conta para pagar com um fornecedor, eu não posso pegar um quadro, uma obra de arte da minha empresa e pagar o meu fornecedor com um quadro que vale muito dinheiro, né? Ou usar um carro para quitar uma dívida, ou enfim. Eu até posso fazer isso, só que de outra maneira, da maneira correta. Eu vou pegar ali parte desse meu ativo não circulante. Então, eu estou precisando de dinheiro no meu caixa, eu estou precisando aumentar o meu estoque, eu vou pegar um bem do meu ativo não circulante, vou colocá-lo à venda e quando eu receber pela venda daquele ativo não circulante, esse dinheiro vai para onde? Para o caixa da minha empresa, né? Isso vai aumentar o nosso ativo circulante. Mas, em contrapartida, ele diminui ali uma parte do nosso bem, né? Do bem da empresa, aliás. Mania de falar nosso bem, mas é o bem da empresa. Então, o nosso ativo circulante, ele diminuiu a partir do momento que você se desfaz de algum bem da empresa, mas aumenta o nosso ativo circulante em disponibilidades. E a partir do momento que esse dinheiro, que esse recurso está disponível lá no nosso caixa, está disponível lá no nosso banco, aí sim eu posso usar aquela disponibilidade daquele momento para pagar um fornecedor que estava atrasado, para pagar um imposto, para pagar ali as férias de um funcionário que chegou e o meu caixa não deu conta de cobrir essa obrigação. Então, funciona dessa maneira. O ativo circulante é o que está disponível, né, naquele momento. O ativo não circulante é o que pode ser mensurado monetariamente, mas que não pode ser transformado ali em dinheiro no caixa da noite para o dia, né? A gente vai demandar, a empresa vai demandar um tempo para transformar aquele bem em dinheiro e ele ficar disponível. Então, a liquidez, ela fala exatamente disso, da facilidade de transformar um ativo em dinheiro. Então, a partir do momento que eu posso pegar um bem da minha empresa e vender e transformar aquilo, esse processo, em dinheiro, em recurso, em capital para a minha empresa, né? Aí eu estou falando de liquidez. Já a rentabilidade é o quanto esse investimento está rendendo, né? É o retorno obtido sobre o capital investido. Então, olha só, eu posso perfeitamente me desfazer de um bem do meu ativo não circulante, transformar ele em dinheiro, em recurso no meu caixa e usar esse caixa para fazer um investimento e ter um retorno sobre esse capital que foi investido. Aí é um exemplo claro, né? Como esse círculo aqui, que está montado aqui no slide, que fala sobre liquidez e rentabilidade. Então, esses conceitos, eles possuem uma relação inversa, né? Como foi dito bem no comecinho aí da explicação de liquidez e rentabilidade. Em geral, quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade e vice-versa. Então, o gestor, ele precisa buscar o equilíbrio entre as dimensões de segurança e retorno, de acordo com o perfil e os objetivos da empresa. Então, mais uma vez, a empresa sempre tem que ter um objetivo a ser cumprido para poder lançar mão daquele capital, daquele recurso disponível, para não correr risco ou para correr o menor risco possível ao fazer o investimento, né? E aí obter retorno através desse investimento, retorno positivo de preferência, né? Daí, a gente tem as fontes de financiamento de curto prazo. O que são essas fontes de financiamento de curto prazo? Essas fontes, elas vão tratar, dentro da empresa, de situações que podem recorrer a diferentes... desculpa, gente. As empresas, elas podem recorrer a diferentes fontes de financiamento. E uma delas é a fonte de financiamento de curto prazo. Curto prazo
dentro da contabilidade é o que vai acontecer dentro do nosso exercício financeiro. Tudo que estiver entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Então, isso é curto prazo. Atravessou o nosso exercício financeiro, então não é mais curto prazo, aí vai ser longo prazo. Então, nesse caso aqui das fontes de financiamento de curto prazo, a gente vai tratar especificamente do que acontecer dentro daquele exercício financeiro atual, o exercício financeiro que nós estamos trabalhando. E aí, nessa perspectiva, nós temos as fontes de financiamento de curto prazo e agora sim, de longo prazo. Então, nas fontes de curto prazo, a gente tem empréstimos bancários, então aquele empréstimo normal, comum, corriqueiro, que todo mundo conhece, que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem fazer com seus bancos, né? Desconto de duplicatas, o factoring, o crédito comercial e até mesmo o cheque especial. Além de crédito com fornecedores também. Então, tudo isso são fontes de financiamento de curto prazo. Mas por que crédito com fornecedores é um financiamento de curto prazo? Por que é um financiamento, né? Porque quando uma empresa trata com um fornecedor, quando a empresa fecha negócio com um fornecedor, se eu tenho uma papelaria e eu estou precisando aumentar o meu estoque de papel A4. Então, o que eu vou fazer? Ligar para o meu fornecedor, negociar com ele, prazo, preço, parcelamento, desconto, e vou fechar com ele aquele negócio. Ele vai trazer a quantidade solicitada de resma de papel A4 e ele vai emitir ali uma duplicata, uma nota fiscal, um documento para que eu pague daqui a algum tempo por aquele estoque que ele trouxe de papel A4. Então, ele está fazendo um financiamento para a nossa empresa, né? Então, daqui a algum tempo, do mesmo jeito que eu dou um prazo para o meu cliente, que eu parcelo a compra ali para o meu cliente, o meu fornecedor também vai fazer esse mesmo processo comigo. Então, isso se chama o financiamento. Então, quando a gente falar aí sobre o crédito com fornecedores, desse processo, né, desse movimento aí de compra e venda, de financiamento de curto prazo que a gente está falando. Agora, nas fontes de financiamento de longo prazo. Então, o que a gente tem nessas fontes? Financiamentos do BNDES. Então, olha só, atravessou o nosso exercício financeiro até 31 de dezembro, então isso se torna um financiamento de longo prazo. Saiu do exercício financeiro que nós estamos trabalhando atualmente, vai virar uma conta de longo prazo. Então, ela tem uma menor liquidez. E daí, o que acontece com essas fontes de financiamento de longo prazo? Eu tenho aí à disposição empréstimos ou financiamentos bancários, o BNDES, que eu tinha falado primeiro, o investidor anjo, um investimento coletivo, a abertura de capital, um aumento de capital, né? Uma subscrição de debêntures e até mesmo um arrendamento mercantil. Então, olha só, nesses financiamentos de longo prazo, né, a gente vai tratar de situações de financiamento que vão se estender por um período maior do que o que acontece no curto prazo, né? Que a gente tem um prazo ali de 12 meses ou dentro desses 12 meses para resolver. Já no financiamento de longo prazo, não. Quando a gente faz um empréstimo bancário, o banco amarra a gente em muitas parcelas, né? Então, a gente vai fazer um empréstimo bancário aí a perder de vista. A perder de vista é só maneira de dizer, tá, gente? Quando a nossa empresa também cria um relacionamento aí com o BNDES, também é a mesma coisa. São relacionamentos de longo prazo, porque atravessam o nosso exercício. E todas essas outras opções aqui, de investidor, de abertura, subscrição ou arrendamento, também são situações que demandam um tempo maior para acontecer, né? São financiamentos maiores que vão acontecendo ali dentro da empresa
de acordo ali com a necessidade da empresa naquele momento. Então, a escolha do tipo de necessidade, né? Se é algo pontual, como um reforço ali no capital de giro, ou estrutural, como a expansão da produção ali dos produtos da empresa, aí a gente vai escolher ou um financiamento de curto prazo ou um financiamento de longo prazo. Isso vai depender de qual é o objetivo da empresa naquele momento. Então, antes de contratar qualquer tipo de crédito, seja ele de longo ou de curto prazo, é essencial comparar as taxas, os prazos e as condições de pagamento, lógico, para evitar o endividamento desnecessário. Então, sabe as letrinhas pequenas, as letrinhas miúdas dos contratos? É super importante o microempreendedor se atentar a tudo que está escrito num contrato ali de financiamento, seja ele de curto prazo, seja ele de longo prazo. Porque esse procedimento, né, de contratar um financiamento, ele tem que ser bom para a empresa e não gerar uma dor de cabeça e não apenas criar só mais uma conta para a empresa pagar. Então, a partir do momento que a gente presta atenção, com carinho, com cuidado, né? Se resguardando ali das questões do contrato, das cláusulas, tanto no curto quanto no longo prazo, a gente está também evitando ali o risco, né? Ou diminuindo o máximo possível o risco ali de acontecer qualquer coisa ruim com a nossa empresa, né? Qualquer coisa que vá diminuir o nosso ativo ou que vá aumentar demais o nosso passivo, gerando aí muitas dívidas, muitas contas para pagar depois. Porque financiamento, né, é um risco que toda empresa corre, assim como a pessoa física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa tomada de decisão para que a nossa decisão seja mais acertada possível. Então, depois dessas fontes de financiamento, que são várias, né? Vocês viram aí que tanto no curto prazo quanto no longo prazo a gente tem aí várias opções no mercado disponíveis para todos os tipos de empresa. E aí vai depender do objetivo da empresa, como também vai depender das características da empresa. Então, a gente tem a orientação para o acesso ao crédito, onde a gente vai tratar do planejamento financeiro, do relacionamento com as instituições financeiras, o conhecimento do sistema financeiro, a formalização para esse acesso ao crédito, a avaliar as condições, as garantias e o acompanhamento. Então, olha só, para obter crédito, a empresa precisa demonstrar organização financeira, bom relacionamento com instituições e um plano de negócios bem estruturado. Então, é importante comparar taxas, prazos e condições antes de contratar, além de garantir que o crédito seja usado de forma planejada e responsável. E responsável, tá, gente? Não é irresponsável, não. Ficou parecendo que eu falei outra palavra. Mas é planejamento e responsabilidade para que aquele crédito seja usado da melhor maneira possível. Então, vejamos bem. Não adianta só a gente querer um crédito e não ter um objetivo traçado, né? E não ter um planejamento estratégico para utilizar aquele crédito, para utilizar aquele recurso que a empresa está pleiteando ali junto à instituição financeira. Então, por isso que tem aqui, que faz parte das nossas aulas, essa orientação para acesso ao crédito. Porque a gente tem que levar em consideração várias questões dentro da nossa empresa. E aí, a empresa tem que ter uma contrapartida, né? Não é só você chegar lá na instituição financeira, bancária, todo bonitinho, e falar que quer um crédito. A instituição financeira, que também é uma empresa, né, vai cobrar da sua empresa organização, sua empresa tem que estar dando lucro. E como que eu vou mostrar a situação financeira, a situação real da minha empresa para aquela instituição, para ela me conceder o crédito?
através do nosso balanço patrimonial, através da nossa demonstração de resultado de exercício. Esse é o documento contábil que vai mostrar ali para aquela instituição que a minha empresa tem condições de pagar por aquele financiamento de curto prazo ou de longo prazo. Esse não vai ser o problema. Então, a empresa te oferece ali um crédito, disponibiliza o crédito, mas para, de fato, esse crédito ser formalizado, né? A empresa também vai cobrar de você uma estrutura organizacional eficiente, competente da sua empresa. Então, não basta só querer o crédito e achar que a instituição vai liberar aquele crédito para a sua empresa só pelos seus bons olhos. Então, você tem que demonstrar capacidade financeira, ter bom relacionamento com outras instituições financeiras também ajuda muito. E um plano de negócios também faz parte das avaliações aí que a instituição financeira vai pedir para poder te conceder aquele crédito. Então, depois dessas orientações aí para acesso ao crédito, a gente tem também as decisões financeiras de curto e de longo prazo. Então, vamos fazer esse confronto aqui entre essas decisões de curto e longo prazo, né? Decisões financeiras de curto e longo prazo, elas se referem a escolhas que afetam o orçamento e o futuro financeiro da empresa, né? Seja para investimentos, seja para cumprir ali gastos que foram necessários na empresa ou planejamento de metas. Já as decisões de longo prazo, elas vão decidir entre investir em algo que traz o retorno imediato ou planejar um futuro financeiro seguro, que vai requerer aí uma análise cuidadosa dos objetivos e das metas da empresa naquele momento, buscando um equilíbrio entre a necessidade do curto prazo e os objetivos do longo prazo. Então, as decisões financeiras de curto e longo prazo, elas precisam caminhar juntas, né? As de curto prazo garantem um funcionamento ali imediato do dia a dia da empresa, o pagamento das contas corriqueiras, o capital de giro, o fluxo de caixa. Já as decisões do longo prazo, elas visam o crescimento da nossa empresa, como os investimentos, como a expansão, como a melhora do nosso estoque e até mesmo a quitação de algum financiamento, de algum empréstimo. Então, tudo isso vai caber dentro das nossas decisões de longo prazo. E daí, o equilíbrio entre essas duas perspectivas, né, é o segredo da sustentabilidade financeira da empresa naquele exercício financeiro. Por que eu sempre repito que é dentro daquele exercício financeiro? Porque se a nossa empresa, nesse exercício atual, fechamos o nosso balanço patrimonial e a nossa empresa deu prejuízo. É motivo para se descabelar, para se desesperar? Vou fechar a minha empresa? Não, de forma alguma. A partir de tudo que a gente aprendeu aqui em gestão financeira, nós vamos traçar uma nova estratégia para tirar a nossa empresa daquela situação de prejuízo. E, através dessas estratégias, a gente vai fazer a nossa empresa fechar o próximo balanço patrimonial com lucro, né? Para lá na frente, quando a gente for apurar o resultado do exercício, demonstrar os resultados da nossa empresa através da DRE, a gente tenha no final do período financeiro lucro, mesmo tendo tido meses de prejuízo, mas que outros meses sejam capazes de absorver esse prejuízo e a gente possa demonstrar que a nossa empresa deu lucro, apesar de alguns períodos de crise. Por fim, todas essas práticas, elas ajudam o gestor a tomar decisões financeiras equilibradas, tanto de curto quanto de longo prazo. No curto prazo, o foco é manter a liquidez, né? Então, aquela disponibilidade que a gente tem imediata ali no nosso caixa. E as operações da empresa. No longo prazo, o objetivo é gerar riqueza e sustentabilidade. Então, o longo prazo
também lá no final das contas, ele serve, a gente está falando de planejamento, então no longo prazo ele vai servir, o objetivo dele final é aumentar o patrimônio da nossa empresa, é aumentar ali o nosso ativo não circulante, seja em forma de investimento, de imóveis, de veículos, de máquinas e equipamentos e de tantas outras contas, né? A gente valorizar a nossa marca, melhorar o patrimônio da nossa empresa, isso garante a sustentabilidade da nossa empresa. Então, por isso que a gente diz que no longo prazo o objetivo é gerar a riqueza e a sustentabilidade. Então, pessoal, compreender a gestão contábil e financeira é compreender o funcionamento da empresa como um organismo vivo. O gestor, o administrador, o contador, o assistente, todo mundo que estiver envolvido ali na gestão da empresa precisa analisar, planejar e decidir com base em dados confiáveis, que são esses dados que nós vamos gerando aí ao longo dos dias, ao longo do funcionamento da nossa empresa. E é aqui que a contabilidade se torna a maior aliada das empresas, né? Registrando as entradas e saídas de recurso, analisando de onde o recurso veio, para onde que o recurso vai. Se a nossa empresa teve lucro, o que nós vamos fazer com aquele lucro? Vamos investir? Vamos pagar a conta? Vamos aumentar o salário do funcionário? Então, são a série de decisões que os gestores têm que tomar baseado ali no funcionamento e na análise financeira e nos registros contábeis da empresa. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que tenha ficado claro como a gestão contábil e financeira são fundamentais para o sucesso da nossa empresa, de qualquer empresa, principalmente aí no âmbito do microempreendedor individual, que precisa ter essa base para poder levar a sua empresa adiante, né? Para ela não entrar naquela estatística das empresas que fecham com menos de 5 anos e tal. Então, para a nossa empresa ter sucesso, ser eficiente e garantir essa sustentabilidade aí no mercado. E claro, né? Aumentando sempre o patrimônio, melhorando aí os seus ativos circulantes e não circulantes e tendo o menor custo possível, gerando aí, buscando sempre o lucro. Então, pessoal, obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado e aproveitem aí bastante o conteúdo.